Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre O Jogo das Arenas, meu livro juvenil que mistura inteligência artificial com sustentabilidade. Neste vídeo eu vou gravar algumas respostas às perguntas que uma turma me fez e eu acho que pode servir também para vocês aí que estão fazendo a leitura do livro ou para quem não leu o livro para ter curiosidade de conhecer esta obra que tem dois temas super contemporâneos, que é a inteligência artificial e a sustentabilidade. Primeira pergunta: de onde surgiu a ideia para fazer o livro? Cada livro, pessoal, surge por um momento da minha vida, por alguma coisa que eu gosto muito, alguma coisa que me incomoda muito. Isso acontece com todo livro. O Jogo das Arenas foi quando eu comecei a pensar na nossa relação com a tecnologia. O quanto que a gente vive a tecnologia hoje em dia. Bom, lembrando que eu sou de um tempo, pessoal, que é 1974. Eu nasci neste ano aí. Façam a conta e aí vejam quantos anos eu tenho. Eu sou de um tempo que a gente não tinha essa relação com essa tecnologia que é muito ágil, que é muito eficiente, que é muito boa, que nos mostra tanta coisa. Então, não que me assuste a tecnologia de maneira alguma, mas me gera um botão que eu fico atento. O que nós, né, estamos fazendo com, com a tecnologia? Então, o livro surge quando eu comecei a pensar como é que será daqui 100 anos a nossa sociedade. Como é que será daqui 200 anos? Como é que será daqui 300, 400 anos? Então eu criei algo que eu chamo de uma especulação literária. O que é uma especulação literária? É uma especulação escrita na forma de livro, ou seja, o que está no livro, por ser uma obra de ficção tecnológica, de ficção científica, nunca aconteceu. Acontecerá. Eu criei uma especulação literária de que aquilo poderia acontecer um dia. Mas não é algo que eu acredite que vá acontecer. É simplesmente uma especulação literária. Então, a ideia do livro surgiu da minha observação com a relação que nós temos hoje com a tecnologia, principalmente as redes sociais, né, que nos dão essas informações o tempo inteiro, e como que isso pode lidar. E pensar também, como eu, quem conhece os meus livros, sabe que eu tenho uma linha do meu trabalho que é muito ambiental, é muito sustentável, eu falo muito de sustentabilidade. Por isso que o livro Jogo das Arenas, ele mistura tecnologia com sustentabilidade. Sustentabilidade por quê? Porque a especulação literária que eu fiz, quando se passa o livro daqui 300 anos, 400 anos, eu mostro um mundo totalmente harmonizado. Então, palavras como desigualdade social, né, oceano sujo, é, desmatamento, tudo isso não existe mais, como eu criei aqui. Ou seja, o ser humano ele evoluiu tanto na questão ambiental e pessoal que não há mais conflito com o consumo, com o desenvolvimento, com a sustentabilidade, com a economia. Isso é uma especulação de como eu criei esse cenário, né, daqui 300, 400 anos. Imagine se hoje chegasse alguém aqui, alguém que nunca esteve no planeta Terra, um extraterrestre, e olhasse a nossa sociedade hoje. Esta pessoa, ou este ET, iria ver desigualdade social, pessoas passando fome, gente sem ter o que comer, gente sem esgoto, sem água potável, muita diferença, né, entre as pessoas mais ricas e as pessoas mais pobres, um descuidado imenso com o meio ambiente, mas por outro lado, gente tentando cuidar do meio ambiente, oceanos poluídos, rios poluídos, assim, a gente vive numa situação muito maluca, né? Então eu levo isso para o futuro e falo, olha como o homem evoluiu. E lá existe a inteligência artificial. E a inteligência artificial, comandada pelo chefe dos Guardiões Moldáveis, se rebela e fala: pô, que homem é esse que está se achando tão maduro, tão sustentável, tão equilibrado com as questões política, ambiental, social e emocional, que está inventando essa coisa que está tudo bem agora? Não está, não. Então, essa inteligência artificial começa a criar cenários holográficos tentadores
e passa a aprisionar as pessoas dentro dessas holografias, dentro dessas projeções, dentro desses mundos que não existem. E as pessoas da vida real, na vida real, ficam podres, né? Não vão ao banheiro, ficam totalmente hipnotizadas com aquela projeção. Então foi baseada nessa observação que surgiu a ideia de eu escrever o livro, o Jogo das Arenas. E uma curiosidade também desse livro é que, geralmente, pessoal, quando eu escrevo algum livro de história, quem conhece meu trabalho sabe que eu tenho muitos livros de poema e muitos livros de história, quando eu escrevo uma história, geralmente eu sei mais ou menos o final. Eu penso, mais ou menos eu vou terminar a história assim, eu não escrevo o final, mas eu começo a escrever o começo do livro pensando no final. Neste livro, não. Neste livro eu não sabia o final. Aí eu fui escrevendo sem saber, e aí foi toda a história do Portal do Esquecimento, por exemplo. Isso aí foi surgindo conforme eu ia escrevendo. Outra pergunta que me fazem bastante é sobre os nomes dos personagens, né? Adaia, Eliote, Camille, Inhaste, são nomes diferentes que a gente não está acostumado. De onde surgiu esses nomes? Bom, vou falar. Adaia eu tenho uma amiga que ela não é do Brasil, ela chama Ada. O nome dela é Ada. Não, é um nome comum pra gente. Pensei em pôr Ada, mas eu falei, poxa, eu vou pôr Adaia. Por quê? Eu precisava de nomes diferentes, nomes que não fossem contemporâneos, né, desse nosso momento. João, Pedro, Marcelo, Cecília, Júlia, nomes que a gente conhece, porque é um livro que se passa, gente, daqui 300 anos. Então os nomes de hoje, eles já não terão muito sentido lá no futuro, né? Como se a gente pegar nomes mais antigos, né, alguns voltam, né? Essa é a grande verdade. Mas eu quis causar essa questão do nome para que o meu cenário criado por essa especulação literária fosse realista. Então eu precisava de nomes não comuns. Então o da Adaia surgiu por conta da minha amiga, que se chama Ada, e o Eliot é o nome de um poeta inglês, e eu gostei. Na verdade, eu achei um nome diferente, Eliot, né? E tem a ver com essa coisa que o Eliot, o personagem Eliot, ele é mais mental, ele é mais racional, ele fica pensando tudo quando ele entra nas arenas. Ai, mas o que nós vamos fazer aqui? Não, precisamos resolver logo o problema. O Eliot, ele me dá a sensação de um cara que quer sair logo da situação. Já a Adaia, ela vive mais aquela experiência. Ela entra numa arena nova, não é? Ela lá, ela quer viver. Se ela está lá na cachoeira com aquele periquito gigante, ela quer abraçar o periquito. Ela vai nadar na cachoeira, ou seja, ela não tem medo. Ela é muito mais atirada. Eu acho que esse nome Adaia leva a isso. E o Eliot tem essa coisa, me parece um nome de uma pessoa mais cautelosa. Já o nome dos Guardiões Moldáveis e Azuis, nomes que surgiram assim sem muita explicação. Certo? Bom, se algum personagem, essa outra pergunta muito legal, se algum personagem é inspirado na vida real. Olha, os personagens humanos, vamos dizer assim, do livro, que são Adaia e Eliot, sim, gente, claro que são. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho momentos da minha vida que eu sou mais atirado, mais ousado, e tem momentos que eu sou mais cauteloso, como o Eliot. Então, a hora eu sou mais a Adaia e a hora eu sou mais o Eliot. Então, eu sempre coloco a minha experiência nos personagens, mas sim, literatura, a gente amplifica isso muito grande. Então, eu peguei o Eliot e fiz uma pessoa extremamente atenta com tudo, né? Eu conheço pessoas assim. Pessoas atiradas, eu tenho um monte de amiga que é assim, né? Que vai e vive aquela experiência, ela nem pensa. Ela, tanto que ela fala pro Eliot, a gente tá aqui no jogo, vamos jogar. Não fica pensando, vamos embora, anda, né? Então conheço pessoas assim, então sempre os personagens são inspirados em pessoas que eu conheço. Até porque, gente, eu só consigo ser verdadeiro com aquele personagem quando eu estou escrevendo, mas vivendo dentro de mim aquelas experiências. É muito interessante. Outra pergunta que o pessoal faz bastante para mim é por que o chefe dos Guardiões Moldáveis não faz tudo o que ele quer? Já que ele é o coordenador, né, o chefe da inteligência artificial que cria esses cenários holográficos. Por que tem o chefe dos Guardiões Azuis que está sempre dando o contraponto e falando para ele, olha, por aqui não, aqui você não pode, tem regra. É porque essa inteligência artificial que eu criei,
comandada por esse chefe dos guardiões moldáveis, existem regras. Então o próprio chefe não pode fazer o que ele quer. Tem que ver os contratos. Há quanto tempo essa pessoa está aqui nesse jogo? Então aqui já deu. Então ela pode tentar sair do jogo. Então é interessante porque isso chamou muita atenção de um grupo que eu tive recentemente contato, e eles falando, mas por que a inteligência artificial não faz o que ela quer? Já que ela é uma inteligência. Mas a inteligência está dentro deste jogo e o jogo tem regras. Então, os personagens que estão vivendo as experiências do jogo das arenas, eles têm duas ajudas. Ou do chefe dos Guardiões Azuis, ou do chefe dos Guardiões Moldáveis. E quando saem da arena, eles encontram os dois. E eles podem ouvir os conselhos e as dicas dos dois. Quem eles vão escolher, quem eles vão seguir, aí é a escolha de quem está jogando. Mas eles têm acesso aos dois personagens. Entendeu? É por isso que ele não faz o que ele quer. E outra coisa muito legal que eu quero falar com vocês também é a figura do bibliotecário. Que existe um personagem lá na holografia que sabe que está lá jogando. E ele está lá para ajudar. E aí uma turma me perguntou, mas por que ele é o único que sabe? Por que ele sabe? Ele não tinha que saber, ele não passou pelo portal do esquecimento. É porque o jogo tem algumas regras. E geralmente é assim, você passa pelo portal do esquecimento, né? Não lembra quem você é na vida real, não lembra quem é a pessoa que está do teu lado, e não lembra o que você foi fazer aí. Aos poucos a tua missão vai sendo revelada. Então esse é o jogador normal que entra pela primeira vez no jogo. E ele vai encontrando jogadores que estão lá há muito tempo e nem sabe mais que estão lá. Então quando eles encontram os gladiadores nem sabem que eles estão jogando. Para eles é a vida real. Quando eles encontram o casal da gruta na cachoeira, esse casal nem sabe mais que eles estão jogando. Eles acham que aquilo é a realidade deles. Mas algumas pessoas têm consciência que estão jogando e estão lá para ajudar, como fez o bibliotecário. É o mesmo princípio, gente. A inteligência artificial, ela não é malvada o tempo inteiro. Ela simplesmente pode... Só um minutinho. Ela simplesmente pode contar também, o jogo das arenas pode contar tanto com a inteligência artificial que quer aprisionar, como o contraponto. Quem são essas pessoas na realidade? Não sei. É a pergunta que eu deixo para vocês. Quem que você acha que é a pessoa ou que é o sistema que aprisiona você na tecnologia? Quem você acha que é a pessoa que te dá caminhos que talvez não sejam os mais interessantes, os mais emocionantes, mas que fala para você, te joga a consciência? Essa é a ideia do livro O Jogo das Arenas. E você? Já leu o livro? Ficou com curiosidade para conhecer este livro tão bacana, né, que mistura esses temas tão contemporâneos como inteligência artificial e sustentabilidade? Me mande perguntas. Terei o maior prazer de gravar outros vídeos respondendo às suas perguntas. Tá bom? Jogo das Arenas, ilustração da Soma Difusa, da Editora Moderna. Se você é professor, você faz e trabalha literatura com seus alunos, converse com o pessoal da Editora Moderna para conhecer o livro. Tem a playlist aqui para você também conhecer as peripécias de Adaia e Eliote no Jogo das Arenas. Um beijo, pessoal. Valeu!